Mais um vídeo do quadro Cissa é de Boa pra gente bater um papo aqui sobre coisas que às vezes vocês me perguntam. Bom, hoje eu vou contar pra você de um evento específico da minha carreira que, apesar de muito chato, né, obviamente envolveu um aprendizado importante, que foi a minha demissão. Antes você vai entender onde que eu trabalhava, o que eu fazia, né, e o que culminou a minha demissão, e depois eu conto como é que eu lidei com isso. Eu era trainee de uma varejista de moda no Brasil e eu trabalhava na parte de planejamento comercial. Vocês me perguntam bastante até isso lá no Instagram. Nas roupas do infantil, eu era responsável por planejar a compra dessas roupas e depois analisar a venda, né, a performance, como que a gente tinha ido por loja, por cor, por tipo de peça e tudo mais. A atividade em si do meu trabalho era bem interessante e era uma empresa que eu tinha, assim, relativamente bastante perspectiva de crescimento, principalmente por ter entrado, né, como trainee lá. Parênteses, se vocês quiserem que eu conte a história do trainee em si, eu posso contar depois, tá? Então comenta aqui embaixo que é outra história. Apesar, né, desses pontos positivos, eu não tinha me identificado com a empresa em si. O ambiente de trabalho não me fazia bem. Eu tinha algumas questões voltadas para relacionamentos, assim, com a equipe, que no dia a dia me incomodava bastante. E não era necessariamente com as pessoas, era uma coisa mais da cultura da empresa que não fazia sentido para mim. Então não tinha uma solução muito prática. Mas por outro lado, né, como eu tinha entrado como trainee, para mim valia a pena continuar lá e buscar essa perspectiva de crescimento. Então eu me mantive estática, apesar de incomodada. Quando eu estava muito insatisfeita, eu decidi fazer um processo de coaching para entender se eu gostaria de talvez mudar de empresa para fazer a mesma coisa, ou se eu estava no lugar certo e eu só precisava, na verdade, me adaptar, de repente desenvolver alguma competência minha. E nesse programa de coaching que eu fiz, uma das estratégias que a gente identificou foi que eu estudasse uma coisa totalmente diferente do que eu trabalhava, para eu não ficar buscando no meu trabalho, né, a única fonte de realização que eu tinha ali no meu dia. Foi daí que eu estudei neurociência e me certifiquei depois em coaching e vim parar aqui, tá? Mas isso eu até já contei essa história aqui no canal, depois você procura a história que eu conto como que eu comecei a atender como coach. Mas eu tô contando isso para dizer que, à medida que o tempo passava na empresa, eu recebia bons feedbacks. Eu nunca cheguei a receber um feedback que de fato me pareceu assim um alerta. Longe disso. Eu dificilmente recebia até críticas, sabe, construtivas, que a gente busca no momento de feedback, assim, uma crítica que você fala, caramba, isso aqui me ajudou como profissional, eu vou usar isso para me tornar uma profissional melhor. Eu sentia falta disso, inclusive. E aí, um belo dia eu estava vivendo a minha vida, já estava estudando neurociência, já estava considerando fazer várias coisas diferentes, mas me mantinha firme lá. E aí eu fui chamada no RH. Quando eu fui chamada no RH e eu entrei na salinha, estava o diretor lá. Foi o diretor que tinha me contratado, acredito que por eu ser trainee, e o diretor estava lá para conversar comigo. E aí o diretor começou a me elogiar, falar que eu era muito importante, uma peça fundamental para a equipe. Na época, o time que eu fazia parte, ele tinha o segundo melhor resultado da empresa. Isso não quer dizer que era um resultado só meu, tá? Era o meu time como um todo, a gente tinha o segundo melhor resultado da empresa. Então, em termos assim de performance, realmente não tinha muita coisa a ser criticada, né? E aí, ele me elogiou muito. Quando ele tava me elogiando, eu achei que ele ia me promover. Eu falei, meu Deus, eu tô sendo promovida do emprego que eu não gosto. Né? E realmente, porque a conversa dele tinha sido essa conversa de super me elogiar e tal. E aí, em dado momento da conversa, né, o jogo virou. E aí ele falou, mas infelizmente a gente vai te desligar, a sua vaga não vai mais existir. E tudo mais. E aí, ali na frente do diretor, eu comecei a chorar. Chorei muito. Não me arrependo, tá? De ter demonstrado minha emoção dessa forma. Não acho que esse especificamente seja um problema. Chorei. E aí ele perguntou, o que você quer fazer agora? Você quer ir lá em cima, falar com o pessoal e tal? Falei, não, eu quero ligar pro meu pai, ligar pra minha mãe. Aí ele, claro, liga aí pra eles, eu vou ficar aqui com você e tal. E aí ele, muito gentil ali comigo, né? Ele percebeu, obviamente, que tinha sido uma grande surpresa. Afinal de contas, eu não tinha recebido nenhum feedback antes que tivesse me dado absolutamente nada a entender, né? Que a minha vaga estaria em jogo. E aí, falei com meus pais, falei
falei com o Henrique e ele perguntou: você quer se despedir do pessoal? Eu falei que sim. Fui, subi, me despedi de todo mundo, me acabando de chorar. Nossa, pras minhas amigas assim também foi uma surpresa, né? Porque elas também tinham sido trainees. Alguns trainees já tinham sido desligados. Não vou falar em números aqui porque pode ser um pouco polêmico. Aí eu voltei pra minha casa e esse dia e o dia seguinte foram dias bem difíceis. Eu vivi 2 dias assim que eu fiquei bem reflexiva. Era uma mistura de me culpar por talvez não ter feito o suficiente, né? Porque eu não estava gostando do trabalho, então talvez eu não estava fazendo o suficiente. Uma mistura também de raiva por não ter sido sinalizada, por ter sido uma surpresa, por achar que era injusto, que tinha sido uma coisa injusta comigo. Um pouco de muito, né? Um pouco de muito medo. Um grande desespero, assim, de viver essa frustração. Eu fui uma pessoa muito feliz, assim, ao longo da minha trajetória mesmo. Fui presenteada com muitas coisas boas, muito determinada sempre. Então eu fui conseguindo tudo que eu queria. E dessa vez que eu fui demitida, foi a primeira vez que uma coisa deu muito errado, assim. Tipo, vem cá, minha linda, você vai aprender a lidar com as coisas não dar errado. E foi um grande susto pra mim, né? Perceber que as coisas podiam dar errado pra mim, assim como podiam pra qualquer pessoa. Esses 2 dias eu vivi isso tudo que eu compartilhei aqui, todas essas emoções. Já no terceiro dia, eu estava bem diferente. Eu já tinha me matriculado numa certificação de coaching que aconteceria 2 semanas depois. Eu já tinha feito uma pesquisa de mercado, assim, pra entender atuações, por quais caminhos eu podia ir. Nessa época, eu já tinha um Instagram que eu tava compartilhando tudo que eu aprendia na minha pós-graduação em neurociência. E aí, depois da certificação de coaching, eu tomei a decisão de fato, usar aquela minha conta do Instagram para ser a minha principal forma de comunicação, prestar um serviço, vender um serviço e fazer disso a minha nova profissão. A certificação de coaching durou 2 semanas, né? Então, eu tive a minha demissão, 1 mês depois eu já tinha terminado a minha certificação de coaching e 1 mês depois eu já estava, de fato, vendendo o serviço e trabalhando com isso. Eu já fazia pós-neurociência, então a pós-neurociência eu já estava quase terminando ela foi importantíssima para que eu me sentisse à vontade para fazer essa transição tão rápida, né, depois da minha demissão. Eu não estava trabalhando só com a certificação de coaching de 15 dias, eu estava trabalhando com tudo que eu tinha aprendido na minha pós também. E aí é óbvio que eu fui desenvolvendo minha capacitação desde então até hoje. No fim das contas, a minha demissão foi um grande presente que a vida me deu. Eu sou uma pessoa até certo ponto conservadora. Hoje eu não sei se eu posso dizer isso, né? Medrosa, conservadora. Eu acho que eu já mudei tanto nos últimos 6 anos que é difícil eu usar as mesmas características que eu iria me descrever antes. Mas lá naquela época, seria muito improvável que eu tomasse essa decisão sozinha, de empreender, de vender os meus serviços, de criar o meu negócio, de ter uma carreira totalmente não convencional, né, como é a minha hoje. Dificilmente eu tomaria essa decisão sozinha. Então hoje eu percebo que de fato as coisas acontecem, né, por um motivo na nossa vida. Agora eu não acho que a gente tem que se cobrar isso imediatamente, sabe? Eu não queria que ali no dia da minha demissão alguém olhasse pra mim e falasse: nossa, foi o melhor pra você. Não, eu ia dar na cara dessa pessoa. Acho que esse aprendizado leva tempo mesmo. A gente precisa viver um pouco a vida, ver um pouco os rumos que as coisas tomam, fazendo a nossa parte sempre, pra que a gente faça as pazes com esses eventos da nossa vida que talvez não sejam tão agradáveis, né? É importante falar que financeiramente ninguém dependia de mim quando eu fui demitida. Eu tinha uma reserva de emergência, eu tinha apoio da minha família se eu precisasse. Então eu não tive esse tipo de preocupação com a minha demissão, né? Eu poderia ser recolocada no mercado de trabalho com certa facilidade. Inclusive eu fui chamada para algumas entrevistas no mesmo ramo de 2 empresas e eu nem fui para as entrevistas porque eu já tinha decidido que pelo menos por aquele momento não era isso que eu queria, né? Então assim, eu não tive as preocupações financeiras daquele momento de turbulência, o que eu acho que já dá uma boa aliviada, né, emocionalmente. Mas eu tive todas as outras dificuldades em relação à frustração, culpa e o medo das decisões futuras. Eu acho que o melhor assim da minha demissão
foi que eu consegui acessar ali a minha coragem muito rapidamente, né? Então eu levei muito a sério o meu desejo. Logo depois da minha demissão eu falei, bom, se aconteceu, vamos usar isso e eu vou agora fazer o que eu quero fazer. E eu coloquei muita energia. Eu pensava assim, caramba, se eu trabalhava 10 horas por dia num emprego que eu não gostava, eu vou trabalhar aqui 8 agora. Eu passava 8 horas por dia estudando, pesquisando mercado, criando conteúdo, quando ninguém criava conteúdo ainda, né, na internet. Fazendo tudo que eu podia ali, já pelo meu negócio que estava nascendo. Então, eu acredito que esse entusiasmo pelo meu negócio com certeza fez parte da superação também da minha demissão. Tá? Então foi isso. Chorei, sofri, mas superei. Assim como qualquer outra pessoa na face da terra que foi demitida, tá? Se você já viveu essa experiência, compartilha aqui comigo. Eu vou adorar conversar com você. E se de repente você conhece alguém que tá passando por alguma coisa parecida, manda pra ela que eu vou gostar muito de poder ajudar, de poder contribuir, tá bom? A gente se vê aqui no próximo vídeo. Um beijo e até mais.